João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tá? Então, hoje de manhã, o texto que eu usei, João capítulo 3, eu disse que para mim era o texto da Bíblia mais importante. E por quê? Porque é o texto que Jesus fala sobre o assunto mais importante. Qual é o assunto? Novo nascimento. E por que é o assunto mais importante? Porque céu e inferno dependem desse assunto. Quem nasceu de novo e quem não nasceu de novo. Então, o estado eterno depende de João capítulo 3, deste assunto que Jesus fala ali sobre o novo nascimento. Mas essa expressão, para mim, ou essa declaração que João faz sobre Jesus, que ele os amou até o fim, para mim, é uma expressão que chama muito a minha atenção. Talvez a expressão que chama mais a minha atenção sobre Jesus. Quando João foi o único a dizer isso, que Jesus os amou até o fim. Mas antes de nós prosseguirmos hoje à noite, tem muitas canções que eu admiro falando sobre o amor de Jesus, e uma delas é da Aline Barros, aquela canção Eternidade. Eu pedi a Viviane para preparar essa canção, e se puder também projetar a letra, para que ajude os irmãos a meditar no que essa canção fala. Uma das coisas que eu acho interessante é para você saber que o amor de Deus por você não começou quando você foi gerado. Porque a letra começa assim: de eternidade a eternidade, tu me amas. Então, ao ouvir essa canção hoje à noite, pense numa coisa que você nunca pensou. Que antes de você existir, Deus sabia que você ia existir. E aí, Ele já te amava. Eu creio que é a mensagem dessa canção. Onde vai o teu amor? Será que tem um fim? E onde foi que começou o teu amor por mim? Antes do início, tu já eras o amor. E esse amor que não tem fim, naquela cruz me eternizou. O céu tem uma altura e o fundo do mar tem fim, mas não haverá limites nesse teu amor por mim. Oh, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. De eternidade em eternidade,
acertei. E nem me amas menos pelas vezes que errei. Antes do início até depois do fim vais me amar. Estou bem certo de que nada irá me separar do teu amor. Oh, 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 do teu amor. Oh, oh, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama, de eternidade em eternidade, Deus me ama, Deus me ama. Amém. Amém, graças a Deus. Eu não sei se você já conhecia essa canção, essa letra, mas tocou muito ao meu coração essa letra e chama muito a minha atenção justamente por essa particularidade. Saber que Deus me amou antes de eu existir. Porque a letra diz: de eternidade a eternidade, tu me amas. Ou você acha que lá no princípio Deus sabia que você não ia nascer? Deus sabia que você ia nascer, quem seriam seus pais, o ano, o mês, a data, a hora. Então, se Deus sabia antes, Ele não começou a te amar depois. E aí, realmente, para mim, essa letra, assim, achei muito especial. Espero que faça diferença para você também, você ter esse entendimento. Antes de você ser gerado, na eternidade Deus já te amava. É uma outra canção também. Eu gosto muito de música, né? Eu não canto que é para não humilhar ninguém, mas assim, eu sou um admirador, né? Eu gosto de fazer playlist, eu gosto de selecionar músicas por assuntos, né? Como o amor de Deus. E no meu carro eu escuto todos os ritmos, como eu já falei, né? Mas sobre o amor de Deus também, não sei se você consegue colocar aí, Guilherme, a letra da canção Tu És, do Márcio Valadão. Essa canção também, aí é um outro lado, né? A Daline fala do amor de Deus, quando fala que desde o início tu já eras o amor. Ou seja, acho interessante também, porque quando a gente estuda teologia, a gente aprende que o amor é um atributo de Deus que está relacionado à sua criação. E essa canção fala que antes da criação ele já era o amor, né? Mas a de Márcio Valadão, Tu És, a letra fala assim, ó: de geração em geração Tu és. Ah, tá, obrigado. Eu falei certo, mas o microfone colocou errado, né? Depois, Christian, dá melhor aqui, tá? Aí fala assim, ó: de geração em geração Tu és. Contam-se os dias, passa a história, Tu és. Mas que Tu és é esse que a letra está falando? O amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. Tu és o amor que tomou conta do meu coração. E lá no final, aí tem outra estrofe que ele só muda um pouquinho, ele fala assim: morrem os reis, nascem os príncipes. Aí ele volta: Tu és o amor que todos procuram. Tu és o amor que alguns encontram. E hoje à noite, você faz parte daqueles alguns. Cadê o glória a Deus? Porque, na verdade,
Isso é uma realidade. E como o diabo sabe que é uma realidade, que ele é o amor que todos procuram, o diabo, muito esperto, vai enganando as pessoas que ele é o catedrático do engano. Então, para evitar que as pessoas encontrem o amor que elas procuram, ele coloca no caminho delas outros amores. Mas gosto muito também dessa letra quando coloca: Tu és o amor que todos procuram. De geração em geração, passa a história. Tu és o amor que todos procuram. Porém, tu és o amor que alguns encontram. Então, às vezes você vive alguns ambientes que depreciam a sua fé, que te desvalorizam por causa da sua crença. Mas eu acho que essa letra pode inverter isso dentro de você. Se você pensar que todos procuram esse amor e só alguns encontram, e que você faz parte desses alguns, então o coitadinho não é você. Você é o privilegiado. O coitadinho são os outros que ainda estão procurando e não encontraram esse amor. E aqui João, nesse texto que nós lemos, João 13, capítulo 1, ele é o único evangelista que fala sobre o amor de Jesus nos momentos finais da sua vida. Então, é a última ceia pascual, é o último encontro com os discípulos. Ele vai transformar a ceia pascual na Santa Ceia, que vamos ter domingo que vem. Ele vai aproveitar essa última reunião para dar grandes ensinos sobre a pessoa do Espírito Santo. Né? Estamos aqui no capítulo 13, mas lembra, capítulo 14, 15, 16, se não me falha a memória, ele falando sobre o Espírito Santo, que não ia deixar sozinho, que havia um Consolador, que ia ensinar toda a verdade, né? Que ele era a videira e eles eram os ramos, se eles permanecessem, eles iriam frutificar. Então, Mateus, ele traz para nós, já perto do fim, Jesus falando sobre as coisas do final dos tempos, mas João traz para nós Jesus falando sobre aquilo que era importante seus discípulos saberem, sabendo ele que ele ia ficar, não era alguns dias a mais, mas algumas horas apenas com eles. E essa expressão que João usou, que Jesus os amou até o fim, ela tem dois significados. Quais são esses dois significados? Quando João disse, Jesus os amou até o fim. O primeiro significado que João está dizendo o seguinte: Jesus amou seus discípulos até dar o último suspiro nessa terra. Então, esse é o primeiro significado, até o fim da sua vida terrena. Mas o segundo significado é que aí faz toda a diferença também, é que João quer dizer que, além de Jesus ter amado os seus discípulos até dar o último suspiro, até o seu corpo físico expirar, João está dizendo também que Jesus decidiu amá-los para sempre. Então, ele os amou até dar o último suspiro neste mundo, mas ele havia decidido amá-los para sempre. E quando nós sabemos que João pretendia dizer que Jesus havia tomado essa decisão em relação a amar os seus discípulos, quero falar três coisas
sobre o amor de Jesus por nós. Porque é muito importante. É importante eu amar Jesus, mas é importante eu ter conhecimento e entendimento de que tipo de amor ele tem por mim. Jesus vai me amar até eu dar o meu último suspiro nesta vida e vai me amar eternamente. No céu eu não seria apenas um servo para louvá-lo eternamente, mas eu serei alguém que ele me amou aqui e vai continuar me amando eternamente. Então eu vou viver na proximidade de um Senhor em que a relação principal, o elo principal, não é a lei, mas é o amor. Essa é uma questão tão importante porque foi por isso que mataram Jesus, porque o que era ensinado para o povo de Israel não era sobre esse amor de Deus, mas era sobre o rigor de Deus. Eu tenho uma lei, ou você obedece ou morre. Jesus vem, fala: olha, não tem nada errado com a lei, porque a lei é santa, é pura e boa. Eu vim cumprir, vocês não conseguem cumprir, mas eu vim revelar o amor do Pai. Porque do jeito que era ensinado sobre o reino de Deus para aquelas pessoas naquela época, antes de Jesus, parecia que era apenas um Deus de justiça, mas um Deus que não brotava amor, não respirava amor. Jesus então muda isso. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o amor de Jesus por nós é que o amor de Jesus por nós, ele não é. Por favor, Guilherme, passa aí, por favor. Ele não é temporário. Muitas vezes, o amor humano é temporário. Ama-se enquanto se quer amar. Mas da mesma maneira que se decidiu amar, se decide não amar mais. Ama-se por um período de tempo. Mas quando Jesus está aqui, algumas horas depois ele não vai estar mais fisicamente com eles. João, que tinha uma sensibilidade maior, ele fala assim, olha, ele faz questão de dizer, olha, antes de começar a última reunião, eu percebi que Jesus nos amou até o fim. E o que vai acontecer depois desse momento? Talvez uma das coisas que eu vou falar foi um pouquinho antes, mas a maioria delas após esse momento. Jesus sabia. Poucas horas depois ele ia ser preso e no dia seguinte crucificado. Então, é quinta-feira à noite, sexta-feira ele vai ser crucificado. Tiago e João, naquela ocasião, ao invés de estarem demonstrando o seu amor por Jesus, estavam expressando o quanto eles eram gananciosos e desejosos por posições especiais. Eles pedem à mãe, e a mãe vai pedir a Jesus que, no reino dele, um filho sentasse à direita ou à esquerda. Mas o fato de Tiago e João estarem preocupados com posição, no momento em que Jesus já estava deixando claro, olha, está chegando a minha hora, está chegando a minha hora. João diz, olha, apesar de Tiago ter feito isso, Tiago e João, Jesus, o amor de Jesus não parou porque eles fizeram isso. Jesus os amou apesar de tanta insensibilidade naquele momento e de tanto egoísmo por parte desses dois discípulos, Tiago e João.
Quer ver um outro exemplo? Jesus foi preso, foi injustiçado, começou a ser martirizado. E um dos discípulos mais chegado, Pedro, naquele momento, Pedro o estava negando. Mas, apesar de Pedro estar negando, Pedro disse: ó, nunca vi esse homem, não o conheço. Né? Ele usou 3 expressões diferentes nas 3 ocasiões que perguntaram. Você é um deles. Mas, apesar de Pedro, naquele momento, estar dizendo: não conheço, não sei quem é esse homem, o amor de Jesus por Pedro não parou. Ele o amou até o fim. Mas não para aí. Nesse momento, Tomé, né? Tomé, alguém que não estava disposto a crer naquilo que Jesus havia dito. Jesus havia deixado bem claro: é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, né? E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Não foi nada oculto, nada que Jesus deixou de falar para eles. Tomé ouviu como os demais, mas Tomé era um discípulo indisposto a crer naquilo que Jesus fala. E a única certeza de Tomé era a dúvida. A única certeza de Tomé era a dúvida. Mas a dúvida de Tomé não fez o amor de Jesus parar por ele. Jesus o amou até o fim. Vá para o livro de Mateus, diz que no momento da prisão, todos o abandonaram. Então, não é só a insensibilidade, o egoísmo de Tiago e João, que fica claro no momento em que Jesus está para ser crucificado, estão preocupados em ter uma posição especial no reino, achando que ele ia estabelecer um reino aqui neste mundo. Pedro o negando, tinha dito que dava a sua vida por ele, mas Pedro negando, dizendo: nem conheço, não sei quem é esse homem. Tomé, um discípulo que não estava disposto a crer naquilo que Jesus havia dito, e os demais, os outros que não são citados de uma forma específica, mas a Bíblia diz que todos o abandonaram no momento final. Mas o que João fala é que, apesar do que fez Tiago e João, do que fez Pedro, do que fez Tomé e do que fizeram os outros que fugiram, se ausentaram ou abandonaram, Jesus continuou amando-os. Então, eu não sei se você conseguiu me acompanhar. O que eu estou tentando mostrar a você é que, no momento mais difícil, os seus discípulos falharam. E os que não falharam de uma forma direta, que não é relatado, eles o abandonaram. Mas João está dizendo: ele não deixou de amá-los. Então, o amor de Jesus por eles não era temporário. Jesus havia decidido: eu vou amá-los. Ponto. O que isso tem a ver conosco? Desde que você conheceu Jesus e começou a caminhar com Ele, você acertou sempre? Talvez, como os discípulos, nós fizemos algumas coisas que eles fizeram. Estávamos no reino por interesse. Queríamos posição. Em momentos em que outros nos confrontaram a nossa fé, fizemos como Pedro, negamos. Talvez teve alguns de nós que fomos como Tomé. Nossa única certeza era a dúvida. Mas o fato é, você está aqui hoje à noite, e apesar de ter feito algo parecido com o que eles fizeram, Jesus não parou. O que nós fazemos de errado não faz Jesus parar de nos amar. O amor de Jesus não é temporário. O amor de Jesus, como disse João, é um amor que ele decidiu ter
pelos seus discípulos para sempre. Às vezes nós amamos enquanto somos amados. Jesus não. Jesus, ele nos ama até o fim. Às vezes nós amamos por um período, por um tempo. Jesus não. Jesus amou os seus discípulos o tempo todo e os amou até o fim. Então, primeira coisa, o amor de Jesus por você não é temporário. Então, a pergunta é: e o seu amor por ele? O dele por mim não é temporário, então o meu por ele também não pode ser temporário. Não pode ser um período da minha vida eu estou cheio de amor por Jesus, outro período não. Se ele me ama como amou os discípulos, o amor não é temporário e é independente dos tropeços, das falhas que eu cometo, ele continua me amando. Então, o meu amor por ele deve, em contrapartida, ser parecido. Independentemente de quando ele faz o que eu desejo ou não, eu continuo amando. Independentemente se ele disse sim ou disse não às minhas orações, eu continuo amando. Porque se ele me ama, apesar dos erros e dos acertos e dos erros, então eu também devo amá-lo quando ele diz sim ou quando ele diz não. Quando ele libera a bênção ou quando ele retém. Então, o meu amor por ele também deve ser contínuo, não deve ser temporário. Mas um segundo aspecto do amor de Jesus é que o amor de Jesus é um amor perfeito. É, o amor de Jesus, eu acho que Jesus é a única pessoa que realmente ele consegue ser a pessoa de 1 Coríntios capítulo 13, que é o poema sobre o amor na Bíblia. E o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar algumas características do amor. Ele fala assim: o amor tudo suporta. Nosso amor não suporta tudo. E quando chega um ponto que a gente não suporta mais, finito, né? Nós amamos enquanto suportamos. Mas Jesus é o único que o amor de 1 Coríntios 13, ele, porque ele é a essência do amor, ele é o exemplo real. O amor tudo suporta. Jesus, ele suportou todo o período com os discípulos, todo o processo de crescimento espiritual deles, né? Apesar das repreensões, das correções, muitas vezes Jesus falando, tipo assim, poxa, já era para vocês saberem quem eu sou, né? É, vocês ainda não entenderam, vocês estão custando entender as coisas que eu explico, que eu falo. Então nós percebemos, Jesus expressa algumas vezes, né, é, aquilo que ele passou com os discípulos, e o amor de Jesus é o amor de 1 Coríntios capítulo 13. Tudo suporta. Foi em relação aos seus discípulos, mas é em relação a eu e você hoje, que somos discípulos dele. O amor dele é o amor que tudo sofre. Às vezes, você e eu, nós não damos a ele a honra que lhe é devida. Ele sofre a desonra, o amor sofre. O amor dele é um amor que tudo crê, ele sempre crê que você vai aproveitar as chances que ele te dá de arrependimento. Ele sempre crê que o seu coração vai se abrir para ele. Ele sempre crê que haverá sempre a possibilidade dos seus ouvidos estarem atentos e darem a devida consideração para aquilo que ele fala. Então, ele é aquele que realmente
tem esse amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê. E como diz lá o texto, tudo espera. Ele, ele consegue esperar o meu crescimento espiritual. Ele consegue esperar que, à medida que isso ocorra, eu vou deixando na fé as coisas de criança, eu vou deixando o leite, eu vou procurando o alimento mais sólido. Ele, ele consegue esperar que eu vou amadurecer de tal forma que a minha fé e o meu relacionamento com Ele não vai depender do que eu ouço, não vai depender do que eu sinto, vai depender daquilo que Ele é, eu sei que Ele é. Então, só Jesus é o exemplo real, só Ele é a pessoa que realmente vive aquilo que o Espírito Santo fala que é o amor através de Paulo. Um amor dessa espécie, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê e que tudo espera. Mas isso em relação a quem? Ao ser humano, em relação a nós, seus filhos, seus discípulos. E Jesus deu provas decisivas, constantes, contundentes, que o seu amor é dessa categoria. O seu amor é desse tipo. Desde que ele chamou os discípulos para segui-lo, ele ensinou com paciência, suportou os erros e as fraquezas, e com isso ele conseguiu fazer daqueles homens que o mundo não era digno, e herdeiros da vida eterna. Então, o amor de Jesus é um amor perfeito. Tá? Só Jesus tem um amor assim. Nenhum de nós conseguimos amar dessa forma. 1 Coríntios 13 é um desafio para nós a vida toda, mas para Jesus foi uma realidade toda a sua vida. E terceira coisa sobre o amor de Jesus é que o amor de Jesus não é na medida que eu mereço. O amor de Jesus não é na medida que você merece. O amor de Jesus é mais, ele é muito mais do que nós merecemos. Jesus não nos ama o quanto nós merecemos, ele nos ama mais do que nós merecemos. Ninguém nos ama como Jesus. E nós nunca conseguiremos amar a Jesus como ele merece. Jesus te ama mais do que você merece, mas você não consegue amar Jesus nem como ele merece. Deu para entender? Por mais que nós tenhamos esse desejo, mas muitas vezes nós estamos equivocados igual Pedro. Senhor, quando Jesus falou, essa noite todos me abandonarão, Jesus tinha falado antes. Pedro falou assim, eu não. E ele o negou. É nesse momento que Jesus falou, está dizendo que não vai me abandonar? Você vai me negar 3 vezes. Então, o amor de Jesus é mais do que nós merecemos. E muitas vezes nós não conseguimos amar Jesus nem mesmo como ele merece. E qual é o resultado disso? Quando você sabe que Jesus te ama mais do que você merece, mas você não consegue amar Jesus nem como ele merece. O resultado disso, desse conhecimento, desse entendimento, Paulo falou para nós que eu acho que ele chegou a essa conclusão. Ele falou assim: eu fico constrangido. Paulo falou assim: o amor de Cristo nos constrange. Porque eu acho que qualquer um de nós, em sã consciência, se nós entendermos isso, ele me ama mais do que eu mereço, e eu não consigo nem amá-lo à medida que ele merece, isso deve me constranger. Esse amor deve me constranger.
E Paulo, ele entendeu isso. Quando você pensar no amor de Jesus por você, e você compreender que ele te ama mais do que você merece, e você não consegue amá-lo nem o tanto que ele merece, isso possa deixar você também constrangido como Paulo ficou. Eu não apenas sei que Jesus me ama, mas eu sei que ele vai me amar até o fim da minha jornada. Porque ele decidiu fazer isso com os seus discípulos. Então, eu posso saber que assim como ele amou Tiago e João até o fim, assim como ele amou Pedro até o fim, assim como ele amou Tomé até o fim, Jesus também vai me amar até o fim. Então, o que que isso significa? Eu posso hoje, eu não sei quantos anos eu vou viver, não sei com que idade eu vou para a glória, mas uma coisa hoje eu posso saber, que até o fim, Jesus vai me amar. E depois deste fim humano, deste fim terreno, como disse João, ele vai me amar para sempre. Que você possa saber disso também. Isso quer dizer o quê? É você saber que Jesus te ama como nenhuma outra pessoa teria condições de te amar. Jesus te ama como nenhuma outra pessoa teria condição de te amar. Então, se Jesus me ama como nenhuma pessoa teria condição de me amar, eu não devo amar a Jesus menos que eu amo outras pessoas. O amor dele eu devo entender que o amor dele é maior do que o amor de mãe, é maior do que o amor de pai, é maior do que o amor de cônjuge, que ninguém me ama como ele me ama. Então não é justo eu trocar o amor maior por amores menores. Não é justo, não é sábio. Eu preciso saber também que se ninguém mais quiser me amar, ou se alguém decidir parar de me amar, eu sei que Jesus nunca fará isso comigo. Jesus, João deixa claro, Jesus decidiu nos amar até o fim, apesar de sermos falhos. E saber disso, então, deve levar você a tomar algumas decisões. Por exemplo, você decidir que você vai amá-lo até o fim da sua existência terrena. Você decidir hoje à noite que o seu amor por Jesus não vai ser temporário, não vai ser cíclico. Um período você ama, outro período você não ama. Seu amor por ele, você vai tomar a decisão de amá-lo como ele tomou a decisão de te amar. Não um amor temporário, mas um amor permanente. Você vai decidir que o seu amor por Jesus, seu amor dele, vai até o fim, o seu amor também por ele, vai até o fim dessa jornada, nesta vida. Que você vai amá-lo para sempre. Então, eu não encontro nenhum motivo na Bíblia para pensar que o amor de Jesus pelos discípulos mudou por causa daquilo que eles fizeram. Ele os amou até o fim. Aquilo que você faz influencia o seu relacionamento com ele, mas não o amor dele por você. Entendeu a diferença? Aquilo que você faz influencia o seu relacionamento com ele, mas não o amor dele por você. Então é claro que o que você faz ou deixa de fazer é importante para a manutenção desse relacionamento, para aprofundamento desse relacionamento, mas não para tornar você merecedor do amor dele. Entendeu a diferença? Então, o amor dele, é, ele não oscila por causa daquilo que eu faço ou deixo de fazer.
embora isso influencie o meu relacionamento. João, ele nos diz que Jesus os amou até o fim. E Jesus iria amá-los para sempre. Então, eu preciso tomar essa decisão. Eu vou amar Jesus até meu último suspiro. E depois eu vou amá-lo para sempre. Você pode saber que Jesus te ama hoje, da mesma forma que ele te ama hoje. Ele vai estar te amando daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. E ele vai te amar da mesma forma até encerrar a sua história neste mundo. E ele vai continuar te amando para sempre, em toda a eternidade. Na eternidade não seremos apenas servos, mas seremos alguém que ele ama para sempre. Na eternidade, eu vou servir, eu vou adorar, eu vou louvar aquele que decidiu me amar para sempre. Eu acho que isso é muito importante e muda muita coisa, porque às vezes nós pensamos que nós vamos na eternidade louvar e adorar a Cristo simplesmente porque estamos lá. Mas a verdade é que é o amor dele que vai nos motivar a servi-lo e louvá-lo e adorá-lo para sempre. Eu quero então te fazer agora duas perguntas. A primeira é essa aí. Esse tipo de amor, essa classe de amor, essa maneira que Jesus tem de te amar, você pode encontrar em outra pessoa? A resposta nós sabemos, né? Ninguém vai conseguir te amar como Jesus. Você não vai conseguir encontrar esse tipo de amor, essa categoria de amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, para mim, 13, é a descrição do amor de Jesus por nós. Não é a minha capacidade de amar. Mesmo sendo nós santificados, sendo cheios do Espírito Santo, ali é muito difícil para nós praticarmos aquele tipo de amor em todas as situações e com todas as pessoas. Às vezes com alguns até nós conseguimos, mas não conseguimos praticar com todos. Mas Jesus é o exemplo. 1 Coríntios capítulo 13. Esse amor que todos procuram. É um amor diferente. Não é um amor humano, é um amor divino. O amor divino não está no mesmo patamar do amor humano. Não está na mesma classe, na mesma categoria. Então, você encontraria um amor desse em outra pessoa que não fosse Jesus? Não, não encontraria. E a segunda pergunta, se você não encontraria, você está disposto a corresponder a esse tipo de amor diferente? Se o amor por você é diferente, o seu amor por ele também deve ser diferente. Qual é o grande problema dos crentes? É que amam Jesus como amam outras pessoas. Jesus os ama de modo diferente, mas elas não amam Jesus de modo diferente. E quem não ama Jesus de modo diferente, a vida cristã não é diferente. Mas a vida cristã de quem ama Jesus de modo diferente é uma vida diferente. Porque o reino de Deus, Jesus deixou claro, tem leis, tem regras. Mas o que rege você no reino de Deus é o amor. E Deus é amor. O seu relacionamento com Deus, ele deve obediência. Mas o seu relacionamento com Deus não gira em torno da lei de Deus. Gira em torno do seu amor por Ele. Da medida que você o ama. O amor de Jesus por você não tem que crescer mais nada. Porque Ele já te ama com
o amor dele que é suficiente, mas é o seu amor por Jesus que deve crescer. E se você não tiver esse desejo, pode acontecer o contrário. Porque o próprio Jesus, encerrando a Bíblia no livro de Apocalipse, ele fala para uma igreja. Não era uma pessoa, era uma igreja. E a marca principal daquela igreja era a mudança do seu amor para com ele. Era uma igreja que já tinha amado ele de forma diferente, mas não o amava mais de forma diferente. E ele fala para aquela igreja o quê? Volta ao primeiro amor. Primeiro amor em termos de casais, a gente sabe muito bem, né? Não tem dinheiro, vai ao encontro a pé. Está chovendo, ou choveu no caminho, está sem guarda-chuva, está sem capa, mas vai, não volta. Chega lá, um pinto molhado. Né? Aquela ansiedade pelo encontro. E está na hora, não posso me atrasar. Não é assim? Não é assim? Primeiro amor, entre homem e mulher, o amor de namorados. Faz o que pode e o que não pode para agradar. Não é assim? E o meu amor por Jesus? É assim? Ser crente, até o diabo é crente. O diabo não é membro da igreja. Mas o diabo assiste culto também nas igrejas. Ele foi na reunião dos céus, quanto mais assistir culto na igreja, né? Como eu digo, ele assiste culto, ele assiste, só não presta culto. Só não pode o crente imitar o diabo, né? Vir para assistir culto também e não prestar culto, né? Mas, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar agora, mas eu queria que se você, ao orar agora, você decidisse que o seu relacionamento com Jesus a partir de hoje à noite vai ter um novo eixo. Não é o medo, não é a obediência, não devemos ter medo, mas devemos ter temor. Não é a obediência, embora Jesus não deixou isso de lado. Ele falou assim: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. A obediência não fica de fora. Mas não é o eixo do meu relacionamento com ele. O eixo do meu relacionamento com ele é o eixo que ele me deu o exemplo do relacionamento dele comigo. Ele me ama. Então eu dou o troco amando. E quem ama, demonstra. Quem ama, demonstra com atitudes. Quem ama, demonstra com o serviço. Quem ama, demonstra com adoração. Quem ama, demonstra. Não é um amor apenas verbal. É um amor demonstrado. Eu já falei aqui algumas vezes que o Espírito Santo me lembra agora, então vou repetir. Houve um momento em minha vida que eu falei: Jesus, eu não vou mais falar que eu te amo. Eu vou demonstrar que eu te amo. Como tem crente que toda semana diz a Jesus que o ama, mas a vida não demonstra isso. Toda semana fala: Jesus, eu te amo, mas a vida não demonstra isso. São palavras que não têm o peso de atitudes. Às vezes, devemos lembrar, nós não vemos Jesus na Bíblia falando: Pedro, eu te amo, Tiago, eu te amo. Olha, meus discípulos, eu amo vocês. O que Jesus identificou? Ele demonstrou que os amou até o fim. O amor de Jesus por você é demonstrado, não é só verbalizado. Então, o seu amor por ele deve ser demonstrado com atitudes que você escolhe ter.
para que quando você falar assim, Senhor, eu te amo, Ele olha para você e fala assim, de fato, eu sei que você me ama. Pela importância que você me dá na sua vida, pela atenção que você dá às minhas palavras, pela importância que você dá àquilo que é do meu reino. Fato, quando você fala que você me ama, as suas atitudes demonstram isso. Eu sei que você me ama. Lembrei agora de outra música, né? Aquela também da Mariana Valadão, né? Me amas, que repete várias vezes, né? Me amas, me amas, me amas. Mas vamos ficar em pé, vamos orar. Eu queria que hoje à noite você tentasse, talvez, orar como você... Uma oração diferente que você ainda não fez. Tá? Talvez... Deixa eu te perguntar uma coisa com toda sinceridade. Porque eu penso que nem todo mundo teria coragem para fazer isso hoje à noite. Mas deixa eu te perguntar. Por acaso, você acha que você teria coragem hoje à noite de falar isso para Jesus? Jesus, o Senhor demonstrou que me ama. Como o Senhor demonstrou para Pedro, Tiago e João, apesar do que eles fizeram, que o Senhor os amava. João fez essa leitura e disse para nós que o Senhor os amou até o fim. Um amor demonstrado. Então, Jesus, a partir de hoje, eu decido que o meu amor vai ser demonstrado. Não vai ser apenas verbalizado. Deu para entender? Será que você teria coragem de falar isso? Precisa coragem, porque é mais fácil ter um amor verbalizado. Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Ainda mais se a gente vier aqui no culto, né? Se desmanchar, Jesus, eu te amo. Mas a proposta hoje à noite é: eu sei que Jesus me ama dessa forma, como eu correspondo a esse amor? Como eu correspondo? Que tipo de relacionamento eu quero ter com Jesus? Um relacionamento em que o nosso amor é crescente? Eu quero que você, antes de você orar, você pense uma coisa também. Pela misericórdia de Deus, irmãos, não é mérito nenhum meu, mas eu falo isso de novo aqui hoje à noite. Eu me converti com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Li a Bíblia toda naquele ano, com 12 anos de idade. Tinha o meu quarto só para mim. Então eu li a Bíblia de manhã e de noite. 4, 5 capítulos de manhã, 4, 5 capítulos à noite. Eu não levei um ano. Nessa média, 4, 5 de manhã, 4, 5 à noite. Em menos de um ano eu li a Bíblia toda. Com 12 anos de idade. Às vezes a pessoa tem 12 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda. E o que eu quero te falar é que eu já falei, mas vou lembrar de novo. Eu nunca precisei voltar ao primeiro amor. Porque não é responsabilidade do Espírito Santo me manter no primeiro amor, a responsabilidade é minha. E às vezes o crente, como a Jussara falou, pastor, tem gente que me liga e fala assim, eu estou de mal com Jesus. Eu estou de mal com Jesus, que eu orei tanto, pedi tanto, ele não fez. Crentes com amor temporário, crente que... Irmãos, a gente se entristece com essa vida, não é com Jesus. Entendeu a diferença? A gente se entristece porque a gente vê que o mundo jaz no maligno. A gente se entristece porque a gente vê o prejuízo que o pecado causa. A gente não se entristece com Jesus.
Como é que pode o crente falar isso? Eu estou de mal com Jesus? Não é? Então, que você também faça essa escolha hoje à noite. Você vai ser alguém que, se isso já aconteceu com você, mas você ter esse desejo hoje à noite, meu Deus, houve uma fase da minha vida que o meu amor por ti se esfriou, o meu amor por Jesus se esfriou. Mas hoje à noite eu decido que, de agora até dar o meu último suspiro, o meu amor por ti nunca mais vai se esfriar. O Senhor dizendo sim, o Senhor dizendo não, não vai depender daquilo que o Senhor faz na minha vida, mas eu decido que o meu amor nunca mais vai se esfriar, porque eu sei quem tu és. Irmãos, o amor é tão importante que uma vez um pastor deu testemunho que tinha uma pessoa endemoniada numa casa. E muita gente de Deus, muita gente santa, muita gente de oração entrou ali e o demônio não saía. Aí falaram assim: vamos chamar o pastor fulano de tal. Eu não gosto nem de falar assim, mas infelizmente o testemunho é esse, porque expulsar demônio, curar enfermos, isso é ministério para toda a igreja, não é ministério pastoral, né? Mas fizeram isso. Quando falaram, o demônio na reunião falou assim: não chama ele, não chama ele, porque eu não vou suportar. E aí chamaram. E quando esse pastor chegou, o demônio começou a falar assim: não me olhe assim, eu não posso suportar esse olhar. Sabe por quê? Era um olhar de amor e de misericórdia. Os demônios se fortalecem com a raiva e com a ira, mas o reino das trevas é um reino sem amor. Então você precisa entender que Deus é amor, o reino dele é de amor. E o principal eixo do relacionamento com você é amor. E o principal eixo do seu relacionamento com ele deve ser um amor puro, genuíno, sincero, responsável, demonstrado. Não um amor sentimento, que ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Às vezes é melhor ser um amor perene, contínuo. Então vamos orar. Ore, faça a sua oração nesta hora. E fala: Senhor, me ajuda a te amar como o Senhor merece. O Senhor me ama mais do que eu mereço. Me ajuda, Senhor, pelo menos te amar como o Senhor merece. Senhor, eu não quero te amar só de palavras. Eu quero te amar de atitudes. Fala para ele: Senhor, o teu amor é maior do que o amor de qualquer pessoa por mim. Então eu não vou trocar o teu amor pelo amor de nenhuma pessoa. Se alguém colocar em xeque o meu amor por ti, entre o amor dessa pessoa e o meu amor por ti, o meu amor por ti vai prevalecer. Porque ninguém pode me amar como o Senhor me ama. Meu amor por ti não vai ser temporário. O meu amor por ti não vai ser circunstancial. O período de bênçãos eu estou te amando muito. O período de vacas magras eu te amo menos. Não, Senhor, o meu amor por ti vai ser constante, vai ser perene. O meu amor por ti, assim como o Senhor amou os discípulos até dar o teu último suspiro, até eu dar o meu último suspiro nessa terra, eu serei apaixonado pelo Senhor. Eu amarei o Senhor. O meu amor por ti não vai se esfriar. Eu não quero ouvir daqui para frente o Senhor falar para mim: volta ao primeiro amor. Eu quero viver agora até o final no meu primeiro amor de forma permanente. Eu acho que você pode falar essas coisas com o Senhor. Senhor, muito obrigado, porque eu me sinto constrangido como o apóstolo Paulo quando eu penso no teu amor por mim. Eu me sinto pequeno. Porque eu sei que o Senhor me ama mais do que eu mereço. Eu sei que eu não mereço um amor assim.
mas eu sei que Ele é real. Eu sei que Ele existe. A minha dívida contigo, Senhor, é uma dívida de amor. E a minha escolha, a minha decisão é te amar para sempre. Eu quero te amar amanhã mais do que eu te amo hoje. Eu quero a cada dia, Senhor, te amar mais. Ajuda meus irmãos, ajuda, Senhor, a cada um de nós que aqui estamos hoje à noite, a não termos um relacionamento estéril com Jesus, um relacionamento frio, um relacionamento legalista, mas a termos uma relação de amor contigo. O Senhor nos ama e nós te amamos. E nesse relacionamento de amor, nós obedecemos os teus mandamentos, nós te servimos e nós seguimos a nossa jornada. Vamos em frente até o momento que estaremos contigo para sempre. E o Senhor nos amará por toda a eternidade. Senhor, muito obrigado, porque o teu amor é único, o teu amor é incomparável. E muitos procuram, mas nós já encontramos. E não vamos trocar esse amor, não vamos desvalorizá-lo, mas vamos honrá-lo. É a nossa oração, com sinceridade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.